E agora em julho, então, a gente inicia a estação paternidade. E cada estação ela tem a sua distinção, cada estação ela tem as suas peculiaridades. E o Senhor ele fala com a gente especificamente sobre aquilo que a gente está vivendo na estação. E é importante que você vivencie isso todos os dias da sua vida. E eu me lembro de alguém que um dia me perguntou: mas pastor, a gente vai viver isso sempre? Então todo ano a gente vai ouvir as mesmas pregações na libertação, na comunhão, na libertação, na paternidade. Eu quero dizer para você que a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. E eu sei que Deus sempre vai trazer algo novo. Ele sempre vai nos lembrar de coisas antigas. Não retire os marcos antigos deixados pelos vossos antepassados. Ele vai estar sempre nos lembrando daquilo que a gente perdeu, daquilo que a gente está perdendo, daquilo que a gente está esquecendo. Ele não vai nos deixar de nos lembrar daquilo que precisamos lembrar, mas Ele sempre vai trazer algo novo ao nosso coração, amém? E que você esteja preparado para isso. E a minha oração é que nessa estação paternidade, nós possamos experimentar mesmo esse amor paterno de Deus de uma forma muito especial, de uma forma muito intensa, que nós possamos experimentar, sentir esse cuidado paterno de Deus, sentir esse amor ágape, esse amor paterno, esse amor que não se discute, que vai muito além de tudo, todas as coisas, que Paulo fala para a gente procurar experimentar a sua profundidade, a sua dimensão em todos os aspectos. Então a minha oração é que você experimente esse amor. E eu afirmo, já tenho afirmado e reafirmo hoje que a única forma verdadeira de nós experimentarmos esse amor é quando esse amor se manifesta a mim através de alguém. É quando eu percebo esse amor, quando alguém está me amando. Eu tive uma experiência interessante essa semana, conversando com uma pessoa que ela não frequenta igrejas evangélicas, ela não frequenta cultos, e ela foi convidada para ir num culto, e a pessoa que a convidou a conhece. E ele estava me contando que ao chegar no culto, quando ele sentou, de repente uma mulher foi pregar, e essa mulher então começou a dizer: olha, vou parar aqui um pouco a pregação, porque eu preciso falar algo para alguém. Tem uma pessoa que começou a trazer palavras de sabedoria, a respeito de conhecimento, a respeito daquele moço que estava ali visitando a igreja. E ele contou para mim que virou para a pessoa que tinha convidado e falou assim: pô, você contou minha vida para aquela mulher. E a pessoa: não, eu não contei. Não, mas como é que ela está falando da minha vida? E ele estava indignado, ele estava muito bravo porque aquela pessoa sabia da vida dele. E naquela hora eu falei: Espírito Santo, me dá uma palavra de sabedoria para esse moço. E eu disse para ele: você percebe o tanto que Deus te ama? Você percebe o quanto Deus te ama? Ele: como assim? Você vai a uma igreja que você nunca foi, você vê uma pessoa que você nunca viu, e de repente essa pessoa começa a dizer que Deus está dizendo coisas para ela a seu respeito, e essa pessoa não tem relação nenhuma com você. E ele ficou assim, ele falou: rapaz, na hora eu até arrepiei assim, meus olhos encheram de lágrimas. E eu falei: e essa é a manifestação do amor de Deus. Ele te ama tanto, que naquele dia específico ele usou uma pessoa que nunca te viu para falar sobre você e o quanto você é importante para ele. E ali de alguma forma o Espírito Santo mudou a concepção daquele moço a respeito daquilo que ele tinha ouvido. E é esse Deus que eu creio, é um Deus que me ama e me ama tanto, que é capaz de fazer essas coisas. Eu não sei se você já vivenciou essa experiência de, por exemplo, vir aqui no culto e eu pregar uma palavra e você dizer: pô, o pastor está falando de mim. E aí depende de como você recebe essa palavra. O pastor está falando de mim, pô, o pastor é o maior fofoqueiro, foi lá na frente e contou a minha vida para as pessoas. Ou então você pode dizer: pô, Deus me ama tanto, que usou o pastor para trazer uma palavra ao meu coração, mesmo sem saber exatamente o que eu estou vivendo. Ou seja, a forma como você recebe a palavra vai fazer toda a diferença na sua vida. E nessa noite eu espero que essa palavra que Deus colocou no meu coração possa te encontrar, assim como eu fui encontrado por ela. E você possa perceber o quanto Deus te ama. Por quê? Porque nós vamos entrar na paternidade, nós vamos falar durante 3 meses sobre paternidade. Nós vamos, em todas as palavras ministradas, a expressão do amor paterno de Deus vai estar incluído. E eu espero que você sinta e perceba isso na sua vida, amém? Diga amém, porque aí você está concordando comigo. E a Bíblia diz: se nós concordarmos aqui, coisas boas virão sobre nós.
Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24, eu quero ler com você. Livro do profeta Jeremias, capítulo 9. Versículos 23 e 24. Diz assim: Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Eu quero destacar quando o profeta está profetizando em nome do Senhor, e ele diz: mas se alguém tem que gloriar, no versículo 24, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Nós já temos estudado, e a lição da escola de maturidade é sobre vida eterna, e nós já sabemos que vida eterna é conhecer a Deus como Ele é, e conhecer a Jesus, o seu Filho, como o Filho de Deus. E agora o profeta está profetizando a nação de Israel, e ele está dizendo: olha, se tem alguma coisa que vocês têm que se orgulhar, que têm que se gloriar, é no fato de me conhecer, de me compreender e de me conhecer. Não no fato de ter força, não no fato de ser inteligente, de ter sabedoria. Não se gloria em si mesmo, mas gloria em conhecer a Deus, em compreender o Senhor. E conhecer a Deus é saber as figuras que Deus se apresenta a nós, como Ele se apresenta, como Ele se manifesta para mim, como eu vejo, como eu recebo. E eu já disse, tem uma mensagem que eu preguei, está lá no YouTube, que fala sobre se Jesus é para mim apenas aquele que cura, se torna fútil a vida de Jesus para mim, porque Ele me curou e aí eu estou curado e agora acabou, Ele não me serve para mais nada. Agora, quando eu vou compreendendo a dimensão e o tamanho desse Deus e a proporção de como Ele se apresenta e quem Ele é para mim, e eu começo a compreender a necessidade que eu tenho de tê-lo como Ele é. E se tem uma definição de Deus, é quando Ele manda Moisés ir lá falar que Ele estava mandando Faraó liberar o povo, e Moisés perguntou: mas quem eu vou dizer que está me mandando? Diga: o eu sou te enviou. Ele é, e pronto, e Ele é tudo, e Ele tem todas as facetas nele, e eu posso vê-lo de infinitas formas. E nessa noite eu quero falar com você desse Deus que se apresenta como um Pai, como aquele que é responsável, porque quem é o Pai? O Pai é aquele que é responsável. O Pai é aquele que edita as normas, as leis, é aquele que transmite os limites da nossa vida. Eu estou fazendo um estudo sobre paternidade na faculdade, nós estamos escrevendo um capítulo de um livro a respeito disso, e eu tive a grata oportunidade de fazer isso junto com a minha professora de psicanálise. E ela vai me despertando a ler, e a Sofia todo dia me pergunta: pai, terminou o capítulo do livro? É só um capítulo, né? E eu digo para ela: não, filha, não terminamos ainda. Nossa, mas você está escrevendo tem tanto tempo. E é muito bacana, porque às vezes eu escrevo 2, 3 páginas e mando para a professora, ela me devolve apenas meia página, dizendo: olha, David, suprimiu o que não era necessário, coloquei mais algumas coisas. E eu estou estudando essa figura de Deus como um Pai. É lógico que, paralelo a esse estudo da faculdade, eu estou fazendo os meus estudos em relação àquilo que a gente vive aqui como igreja. E eu tenho ficado de alguma forma fascinado de como esse Deus se apresenta não apenas na nossa religião, mas nas outras religiões, nas outras culturas, antigamente, há milhares e milhares de anos atrás, como Deus era visto, como a figura de Deus era visto, nesse sentido de pai, essa figura paterna. E eu confesso para você, querido, que depois que eu passei a estudar mais profundamente, porque antes a gente estudava só na Bíblia, só os escritos bíblicos, e depois que eu passei a estudar outros escritos a respeito dessa paternidade, eu comecei a ver o Senhor muito mais perto, muito mais próximo, muito mais real, muito mais vivo, muito mais Pai do que eu via antes.
Um Deus participante da nossa vida, um Deus participante da nossa história, um Deus totalmente envolvido com aquilo que eu estou vivendo aqui e preocupado com o que eu estou vivendo. E mais do que isso, a gente aprendeu algumas coisas muito erradas. E uma das coisas que a gente precisa mudar a nossa concepção é que às vezes a gente vai fazer alguma coisa e a gente fala: Deus, me abençoe naquilo que eu vou fazer. E Deus talvez esteja dizendo: eu vou até estar aí com você, cuidando para na hora que você quebrar a cara eu poder te acolher, mas eu não posso te abençoar naquilo que você está fazendo, porque o que você está fazendo não é aquilo que eu quero que você faça. E quando a gente pensa na imagem de Deus paterno, desse Deus que é Pai, como aquele que me direciona, que me dirige, que aponta o caminho, eu preciso entender que não é sobre eu fazer algo para que Ele me abençoe, mas é sobre eu fazer aquilo que Ele está mandando eu fazer, para que assim a bênção dEle esteja sobre a minha vida. Vocês estão entendendo? Amém? Então eu preciso ver esse Deus, olhar esse Deus e ouvir esse Deus. Pai é aquele que eu posso sentar no colo dele e ouvir os conselhos dele. E ai daqueles que não ouvem os conselhos dos seus pais. Não é verdade? Eu acho bacana porque a Bíblia diz que eu devo honrar o meu pai. E ele não fala que eu devo honrar o meu pai bonzinho, o meu pai bonitinho, o meu pai que não bebe, o meu pai que é crente, o meu pai que é... Não, ela fala para honrar o meu pai. E pai que é pai sempre vai olhar com o filho com um olhar paterno. Um olhar de amor, um olhar de coisas boas, um olhar de desejo. E talvez eu estou falando para você, você que está aqui, você que está em casa, na live, e você está dizendo: não, eu não vejo assim. Talvez é porque você tenha sido frustrado com a figura paterna. Talvez falar de pai para você não faz muito sentido, porque você foi abandonado pelo seu pai, porque você foi abusado pelo seu pai, porque talvez o seu pai não tenha sido pai. Mas quando eu estou falando de paternidade relacionada a Deus, eu estou falando de um pai que é verdadeiramente pai, que cuida em todos os aspectos da minha vida, que inclusive me corrige quando tem que me corrigir, porque lá em Hebreus diz que o pai corrige a todos quanto ele ama. Então é um pai que me corrige, é um pai que me pune, é um pai que me molda segundo os padrões dele. Então eu não quero que você associe a imagem paterna de Deus a uma imagem paterna distorcida, disfuncional, mas a imagem de um pai, talvez aquele pai que você tem no seu coração e que você gostaria que o seu pai fosse. Não pai segundo as suas vãs vontades, mas segundo a funcionalidade de um pai presente, um pai que participa da sua vida. Amém? Até aí? Estou sendo claro? Alguém tem alguma dúvida? Levanta a mão e pergunta. Na live depois você manda a pergunta no particular que eu te respondo. Outro dia eu falei isso aqui e foi muito bacana, porque muitas pessoas me procuraram depois do culto, mandando mensagens no WhatsApp. Então você que está aí na live, e aí eu já quero fazer um parêntese aqui, mandar um abraço para o pessoal lá de Portugal, o Ricardo. Orem pelo Ricardo. O Ricardo passou um aperto esses dias, tá? Lembram do Ricardo? A pressão dele subiu e ele mandou mensagem para mim. Eu falei: bacaninha, cuida aí. Mas um abraço, um beijo para a nossa igreja lá em Portugal. Então, queridos, eu quero trazer essa ideia, eu quero trazer esse esclarecimento para que a gente possa começar a caminhar nessa estação paternidade com uma clareza de quem nós estamos buscando. Jeremias, ele diz assim: se tem alguma coisa que você deve gloriar, é em conhecer e compreender a Deus. Deus fala com a gente até no seu silêncio. Quando Ele está calado, você acha que Deus não está me respondendo, Ele está te ensinando alguma coisa. Ele está mostrando para você a necessidade que você vai ter dEle. É o que a Gabriele ministrou quando ela estava falando do louvor, que Deus nos ensinou muita coisa com essa pandemia. Ela, por exemplo, nos ensinou que é gostoso estar aqui. É ou não é? Que faz falta a gente estar aqui. Tem gente que está mandando mensagem: pastor, estou doido para estar aí, mas eu ainda não posso. Às vezes porque tem crianças e aí as salas ainda não estão funcionando. Mas enfim, é preciso entender isso, entender essa forma como Deus se movimenta, como Ele se comunica conosco, como Ele se apresenta, e como essa paternidade de Deus vai chegar até a mim. Agora, não adianta eu conhecer o meu pai se eu não conhecer a mim mesmo. Preste atenção nisso. Então eu me glorio porque eu conheço a Deus, eu sei quem Ele é, mas agora também eu preciso me conhecer, porque eu me conhecendo, eu vou começar a entender quais são as minhas reações à paternidade de Deus.
Como eu disse, alguns de nós, talvez alguns de vocês tiveram frustrações com a paternidade. E agora não consegue se relacionar com Deus como pai. Então quando você começa a compreender isso, fala, poxa vida, eu nunca me deitei no colo do meu pai, então eu não posso cantar. Vou olhar em teus olhos. Como é que é? Como é que é? Me jogar em teus braços, como criança me gira no ar. Não, meu pai nunca me girou no ar, então como que eu vou? Então eu começo a entender, não, eu nunca tive isso com o meu pai físico, o meu pai biológico, o meu pai terreno, mas eu posso tê-lo agora com o meu pai celestial, com o meu pai eterno. Eu posso experimentar um relacionamento, eu posso experimentar uma intimidade que eu não tive na minha paternidade física, mas eu posso ter na minha paternidade espiritual. Então eu começo a me conhecer, a saber quem eu sou, a saber tanto dos meus desvios, quanto dos meus acertos. E eu começo a entender isso, e aí eu vejo Paulo como alguém que pode compreender essas coisas. E eu acho bacana quando ele escreve aos Filipenses no capítulo 3, que ele diz assim, olha, eu abri mão de tudo. Eu abri mão do meu conhecimento, da minha sabedoria, eu abri mão dos meus diplomas, abri mão de tudo para ser encontrado nele. Paulo está dizendo, não adianta o que eu tenho, e olha o que Jeremias está dizendo, não se glorie nisso, se gloria em conhecê-lo. E aí Paulo está dizendo, eu não me glorio em outra coisa, eu abro mão de tudo que eu tenho, para ser encontrado em Deus, para ser encontrado nesse amor, para ser encontrado nesse lugar, envolvido nessa paternidade. E quando eu começo a entender que eu preciso me entregar, me lançar, me jogar nele, para ser encontrado nele, eu começo a entender quem eu sou e quais são essas facetas de Deus se apresentando para mim, porque ele se apresenta exatamente como eu preciso. Me lembrei da oração do Judson, que ele gravou lá, eu acho que no primeiro DVD que ele fez, que ele orou e falou, Espírito Santo, meu amigo. Eu acho bonito quando ele usa essa expressão. E Jesus, ele falando para os discípulos, ele fala assim, já não vos chamo servos, mas vos chamo amigo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor vai fazer, mas o amigo está ali, está perto, está se relacionando. Então naquele momento Deus está se apresentando como um amigo. E não existe melhor amigo do que um pai. Ele se apresenta exatamente da forma como eu preciso, da forma como que a minha estrutura de vida necessita, não da forma como eu quero. Porque, por exemplo, quando eu preciso tomar um couro, eu não quero que ele se apresente como alguém que vai me bater, correto? Não, mas naquela hora você precisa apanhar. Então ele vai se apresentar como um pai que corrige com vara, como a Bíblia ensina. Mas vai ter hora que eu quero ir embora, eu quero fugir, eu quero correr. E aí ele se apresenta como alguém que está me oferecendo colo, mas eu não quero colo, eu quero ir embora. Mas ele está me oferecendo colo. Por quê? Porque aquele momento que eu preciso é de colo e não de ir embora, e não de fugir. Então quando eu começo a me conhecer e conhecer a Deus, eu começo a entender que o que Ele está oferecendo para mim, o que Ele está me dando é exatamente aquilo que eu preciso, e não necessariamente aquilo que eu quero. E muito mais do que aquilo que eu quero, eu preciso daquilo que eu preciso. Muitas vezes o que eu quero não vai me levar a lugar nenhum. Por exemplo, pais que dão tudo aos seus filhos são pais que estão produzindo disfuncionalidade nos filhos. A gente vê muito adulto mimado porque foram mimados quando criança, porque os pais erraram na criação. E por aí vai. Então eu preciso me conhecer, saber quem eu sou. E vale a pena você parar e falar, será que eu fui mimado quando criança? Tem alguém que foi mimado? Você foi, alguém? Magro não foi? Aí o Patrese conhece. Filha. Mas com jeitinho vai. Então você precisa entender isso, porque talvez você foi mimado e agora você quer mimos aqui. Você quer que o pai, que Deus Pai, fique te mimando. Você quer que não, eu vou embora, eu não volto mais aqui, porque a palavra do pastor, porque você está acostumado a ser mimado. Deixa eu te falar uma coisa, se tem uma coisa gostosa, é apanhar de um pai que ama. Se tem uma coisa prazerosa, é você apanhar de um pai que realmente ama, porque quando você toma um couro, você sabe que você está apanhando porque ele te ama, porque é o que a Bíblia diz. Quando eu não apanho, é porque eu não tenho um pai que me ama. Tem alguém aqui que nunca apanhou?
Todo mundo aqui já apanhou? A Grazi parece que nunca tomou um couro na vida. A Gabriela já apanhou, filho. Claro que já. Oh. Nunca não? Claro que já. Eu não lembro porque quem bate esquece. Aí, viu? Claro. Oxe. Porque o pai ama, né, filha? Viu? Então, querido, entenda isso. Em Filipenses capítulo 1, versículo 4, vai mostrar uma coisa muito interessante. E eu quero compartilhar isso com você. Porque o problema da gente, escuta o que eu vou dizer, eu posso até apanhar por causa disso. Não do pai, talvez. Mas a religião ensinou a gente muita coisa errada. Muita coisa. Eu sou nascido e criado na igreja, já falei isso 500 mil vezes para vocês. Eu sei que os pastores que me ensinaram algumas coisas erradas, me ensinaram por amar e por também ter recebido de forma errada. Mas eu fui criado para ir para o céu. Nós fomos criados para ir para o céu, e a Bíblia não fala isso. O céu não é o nosso destino. Se você acha que você está indo para o céu, não, eu vou lá para a CLPA, porque o pastor David está pregando e ele vai me levar para o céu. Eu não vou te levar para o céu, porque o céu não é o destino da igreja. O céu é a origem da igreja. Nós viemos de lá. Nós não estamos indo para lá. A gente veio de lá. E olha, em Filipenses capítulo 1, abra sua Bíblia nesse versículo. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 14. Deixa eu ler para você. Filipenses 1, 14, acharam aí? Amém? Eu falei Filipenses? Não, é 1, 4. Não, não é 1,4 também não. Agora eu já não sei mais onde é. Mas a Bíblia diz, acha aí para mim, você que tem o celular aí, faz rapidinho aí. Mas é Filipenses, e Paulo fala aos Filipenses que eu e você fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Que nós já estávamos com ele antes do mundo ser criado. É por isso que eu falo algumas coisas doidas, quando eu falo, por exemplo, que o nosso espírito estava com ele, como diz a Bíblia, que o nosso espírito veio dele e vai voltar para ele, e que a gente viu coisas, e que a gente acredita em coisas absurdas, como fogo caindo do céu, mar vermelho se abrindo, transfiguração, algumas coisas que a gente conta para quem não tem o espírito renascido em Cristo, e eles acham absurdo, mas é claro que acham, porque o espírito está morto. Mas quando o espírito nasce, ou renasce, quando aceitam Jesus, encontram a Jesus, o espírito renasce. Ele fala, opa, é verdade esse negócio do mar vermelho se abrir. Achou? É verdade, oi? É verdade esse negócio, eu acredito. Por quê? Porque eu estava lá, eu vi, o meu espírito estava em Deus, e eu vi essas coisas acontecendo. Eu estava em Deus, eu fui eleito nele desde antes da fundação do mundo. Então eu começo a entender, achou? Olha, eu falei que era Filipenses, né? E eu afirmei ainda que era Filipenses. Não, é Efésios capítulo 1, versículo 4. Oi? Achou aí? Perdão, irmão. Quase que eu acertei. Efésios 1, 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Outras traduções dizem, Ele nos elegeu nele, e nós estávamos nele. Então a gente precisa começar a entender isso. A nossa origem é o céu, a nossa origem é Deus. E aí eu estava meditando, eu li isso há algum tempo, e aí eu peguei a Bíblia hoje e fui verificar, e é uma coisa fantástica, porque quando Deus foi criar as árvores, os vegetais, enfim, Ele falou que era para eles saírem da terra. Terra, produza árvores frutíferas. Você já leu isso lá no Gênesis, capítulo 1? Se você tirar uma árvore da terra, o que vai acontecer com ela? O que vai acontecer? Por quê? Porque a terra é a origem dela. Ela veio de lá. A árvore veio da terra, por isso que se tirar da terra ela morre. Quando ele vai criar os animais do mar, ele faz a mesma coisa. Ele fala mares,
oceanos, sei lá, produzam peixes. Se você tirar um peixe da água, o que vai acontecer com o peixe? Ele morre. Por quê? Porque a água é a origem dele. Agora, quando ele vai fazer o homem, ele fala, desçamos e façamos o homem. Ele tira dele. Porque a nossa origem está nele. Por isso que o homem sem Deus está morto. Porque todo homem que se desliga de Deus, ele está morto. Todo homem que se perde de Deus, ele está morto. E deixa eu te dizer, não há como viver em Deus apenas como uma figura qualquer. Não, ou você vive a totalidade de quem Ele é, ou você não vive em Deus. É por isso que há muitos deuses. Tem Deus para tudo quanto é jeito. Não, hoje eu preciso de Deus para fazer com que as minhas plantações produzam bastante. Então eu vou buscar o Deus da fertilidade. Não, hoje eu preciso de um Deus que o sol possa brilhar aqui sobre a minha plantação para que ela... Então eu vou buscar o Deus Sol. Não, eu preciso... E aí? E é assim também nas religiões, querido. Quando você olha, por exemplo, o meu problema é no casamento, então eu vou buscar o Santo Antônio. É assim, lá na Umbanda, eu estou com um problema que eu quero conquistar a mulher amada, então eu vou lá e vou buscar o Exu tal lá e vou fazer o parangolé para ele lá, é desse jeito. Você não pode buscar a Deus apenas pela necessidade que você tem, porque não é sobre o que você precisa, mas é sobre o que Ele tem para você. E um pai sabe o melhor para o seu filho. Amém? Então eu preciso começar a entender essas coisas. A minha origem é dele. Agora eu preciso saber quem eu sou. Eu sou David, a minha origem. Esses dias eu acordei e eu falei com a Acla, olha, de madrugada eu estava orando e Deus falou algo muito tremendo comigo sobre quem eu sou, sobre a minha essência. Lembra que a gente conversou sobre isso? E é muito fantástico, porque quando você vai se conhecendo, você vai entendendo quem você é nele, largar tudo. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, até ser encontrado nele. E quando você entende quem você é nele, você começa a entender quem ele é para você. Pedro, quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo e tu és Pedro. É preciso que haja uma identificação de identidade, para a gente descobrir quem a gente é. E quando eu descubro que eu sou, e que quem eu sou e a minha origem é o céu, eu começo a entender a minha essência. E deixa eu te dizer uma coisa, querido. Se existe um segredo para filiação em Deus, é saber qual é a sua essência. Quem você é. Esses dias, nesse dia que eu orei e acordei falando para a Acla sobre isso, eu lembrei sobre uma mensagem que eu preguei. Eu até procurei algum esboço sobre ela, mas não tive tempo hábil para achar. Mas lembra quando eu preguei aqui? Quem lembra? Sobre quem nós somos. Nós somos bons, nós somos... Lembra? Quem lembra? Só o Marlos que lembra. Você lembra também? Tá. Nem eu lembro direito. Mas foi mais ou menos isso. Eu estava falando sobre... Nós sabemos quem somos. Qual é a nossa essência. Porque a sociedade, ela vai nos nomeando, né, de tantas coisas. E eu estava lendo alguma coisa sobre o ateísmo esses dias. Preste atenção no que eu vou dizer. Tem alguém ateu aqui? Levanta a mão. Graças a Deus, né? Se fosse, nem aqui você estava. Mas preste atenção. Na verdade, o ateu, ele não nega a Deus. Ele nega o Deus que ele criou como Deus. Se você chegar para um ateu e dizer e perguntar para ele quem é Deus, ou que Deus é esse que ele nega, ele vai te descrever. Agora, se existe um Deus, ou se não existe Deus, eu não tenho que descrever aquilo que não existe. Está entendendo o que eu estou falando? Mas quando você vai questionar um ateu, ele descreve o Deus que ele nega, porque ele criou um Deus para negar. Assim como alguns, não lembro qual filósofo diz que o homem criou Deus para que Deus o criasse. Não sei se foi Nietzsche, não lembro agora. Mas a gente precisa ter o cuidado disso, porque tem muita gente negando a Deus, porque nega o Deus que ele criou, e não o Deus verdadeiro.
E por isso que eu estou falando para ter cuidado de você não pegar apenas uma característica de uma linha de ideia paterna de Deus e dizer Deus é pai assim. Ele não tem como você definir. A paternidade de Deus é dessa forma, não tem como você definir, a não ser que você leia a Bíblia e encontre da forma como Deus vai se manifestando ao longo da história, e aí você descreve essas manifestações. E não necessariamente está pronto, porque de repente Ele pode se apresentar a você de uma forma que você não esperava. Então, queridos, eu estou falando sobre 3 coisas: sobre conhecer a Deus, sobre conhecer a si mesmo, e saber qual é a sua origem. Porque quando você vai entendendo isso, você vai caminhando e você vai começando então a experimentar essa verdadeira paternidade de Deus. Nós que vivemos em paternidade, e entenda, a única forma bíblica de se viver um governo de igreja é paternidade. Todos os outros modelos, eles estão fadados ao fracasso porque são modelos humanos. Mas quando a gente pensa na paternidade, a paternidade é o único modelo de governo que o líder quer que o liderado seja maior que ele. Porque o único ser que quer que o filho ou que alguém se sobressaia a ele é o pai. Você que é pai sabe do que eu estou dizendo. Você olha para o seu filho e fala: poxa, eu não tive oportunidade de ter isso, mas o meu filho vai ter. Eu não tive oportunidade de estudar, porque na minha época, mas o meu filho vai, eu vou me dar o máximo possível para que ele estude. O único modelo que deseja um avanço, um crescimento do indivíduo é o modelo em paternidade. Eu acho que foi você, né, Magno, que mandou um vídeo lá do como é que é o nome dele lá, do Mevan? Juscelio, é isso, né, pastor Juscelio? Não é Juscelio não, é Juscelio. E aí ele fala sobre isso. E por isso que a gente acredita na paternidade, e por isso que a gente vê agora, eu não posso me apegar e também idolatrar isso. Não, querido, calma. Até porque o pai é centrado e ele sabe qual é o melhor para o seu filho. Eu já estou quase terminando. Mas se eu entendo isso, e começo a perceber essas coisas, e eu começo então a vivenciar isso, eu começo a experimentar todo o fator do amor de Deus na minha vida. E eu começo a perceber que até as mazelas que eu vivo e que eu vivi são frutos do amor de Deus. Que até os tropeços que eu levei são frutos do amor de Deus, porque de alguma forma Ele estava querendo me ensinar alguma coisa, me mostrar alguma coisa. E tudo vai chegar à conclusão do meu crescimento, do meu avanço, quando eu pego esses ensinamentos e trago para o meu coração e falo: poxa, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu vou viver. É a famosa palavra que eu já tenho dito para vocês sobre ressignificar os acontecimentos da minha vida. Eu precisava iniciar essa estação paternidade tentando passar o máximo de informação possível para a gente caminhar sobre esse lugar. Mas o final de tudo isso, querido, é que nós possamos experimentar esse amor paterno de Deus. E eu vou dizer de novo, Jesus, quando Ele está falando aos discípulos em João capítulo 14, Ele diz: olha, não vos deixarei órfãos. Ele está falando de enviar um Espírito que se manifesta, e Ele diz: olha, quem vê a mim vê o Pai, agora eu envio vocês, e quem vê vocês verão a mim, e quem vê a mim vê o Pai. E Ele está dizendo que o Espírito Santo atuaria através de pessoas. É por isso que o fator igreja na terra é fundamental, porque a igreja e quando eu digo igreja, eu não estou falando de denominação, vale lembrar que denominação não foi criada pelo Senhor, não foi Deus que criou a Batista, a CLPA, a Metodista, assim, não, isso foram criações humanas, mas a igreja, o corpo de Cristo, ela é a manifestação do Senhor e do Pai e do próprio Deus aqui na terra. E quando eu começar a entender isso e saber que a pessoa que senta do meu lado muitas vezes é exatamente a pessoa que Deus está escolhendo para manifestar a paternidade de Deus sobre a minha vida, ou que a pessoa que senta do meu lado é exatamente a pessoa que está precisando que eu manifeste a paternidade de Deus sobre a vida dele, eu vou começar a vivenciar esses aspectos do amor paterno de Deus com mais intensidade. Quando eu sei que eu vim de lá e que a minha origem é o céu, eu sei que eu carrego essa origem dentro de mim. Quando eu sei que eu carrego essa origem dentro de mim, eu sei que eu carrego o Senhor em mim,
esse Deus que habita em mim, né? Nós somos templo do Espírito, nós somos morada, não somos mais apenas lugar de visitação. Quando a gente olha lá na antiga aliança, o Espírito Santo, ele visitava algumas pessoas específicas para um encargo específico. Mas na nova aliança, nos tornamos habitação. E tem uma coisa interessante sobre habitação. Eu estava meditando sobre isso. Se não me falha a memória, o Luiz Hermino que escreve sobre isso. E eu não sei se na sua casa já aconteceu de você terminar um dia lá, por exemplo, o almoço. Às vezes isso acontece lá em casa e eu falo com a Áquila, não vamos lá, não lava as vasilhas agora não, vamos deitar, vamos descansar um pouquinho. E aí fica lá a pia com algumas vasilhas sujas. Às vezes a casa está um pouco suja, né, Rasa? E a gente não está esperando ninguém, de repente o interfone toca. E aí você olha uma visita que não esperava, mas que está ali, e você fala, corre, limpa tudo, tira as vasilhas, lava rapidinho, esconde a sujeira, joga para debaixo do tapete. Porque a visitação, ela causa isso. E escute o que eu vou dizer, muitas vezes nós fazemos exatamente isso com Deus. A gente vem para um culto como esse, cheio de sujeiras à mostra. E quando a gente percebe que o Espírito Santo está chegando, a gente vai lá e joga para tudo debaixo do tapete, esconde as panelas sujas, porque a gente só espera a visitação do Espírito. Só que no tempo que nós vivemos não é mais tempo de visitação, mas é de habitação. E a habitação, quem habita sabe exatamente onde a sujeira está escondida. A visita vai embora e agora quem habita fala, vamos lá, vamos pegar as panelas que nós escondemos e vamos lavar todas elas. Vamos tirar a sujeira debaixo do tapete, porque debaixo do tapete não é lugar de sujeira. Quando eu penso na paternidade, no amor paterno de Deus, eu penso exatamente nesse Deus que habita em mim e que conhece todas as minhas sujeiras. Que conhece todas as mazelas da minha alma. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O Deus que eu sirvo e que eu acredito, Ele conhece todas as mazelas da sua alma, todas as sujeiras da sua alma. Não adianta você se esconder e você esconder as sujeiras e vir para a igreja, levantar a mão e dizer aleluia, glória a Deus, Deus é bom, eu te amo, Jesus, e você ir embora e você só foi visitado e o Espírito Santo vai embora e você continua alimentando e mantendo essas sujeiras dentro de você. É preciso que haja um verdadeiro sentimento de entrega ao Senhor, para que Ele venha e passe a habitar em nós. E conhecendo todas as sujeiras como Pai, eu garanto para você que Ele vai limpar todas elas para você. Se Ele não limpar, Ele vai pelo menos te dar a ordem de limpeza, dizendo, pega a vassoura, pega o rodo, vai lá e limpa aquela sujeira, porque aqui não é lugar de ficar sujo. E é esse Pai que eu oro para que nós possamos experimentá-lo de uma forma tão intensa, que nós não queiramos mais sair desse lugar de paternidade. Que o nosso coração não se desvie mais, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós possamos manter os nossos olhos fixos naquele que é fiel, e naquele cujo amor se manifesta todos os dias da nossa vida. Se você parar para pensar, o fato de você estar aqui, é porque você amanheceu no dia de hoje. E o dia de hoje foi um presente do Pai para você. Ele te presenteou com o privilégio de poder estar bem, estar vivo, saudável e principalmente estar com vontade de congregar e de adorar em congregação. Então que essa verdade da paternidade de Deus possa pulsar no seu coração. E que esses 3 meses, você que está nos visitando aqui, um prazer ter você aqui com a gente. Venha participar dos cultos, venha experimentar isso, e principalmente nas relações. Eu louvo a Deus porque me parece que essas restrições já estão diminuindo. Por exemplo, aí os doutores da igreja me ajudem, mas o nosso presidente falou que não é mais obrigatório o uso de máscara dentro da igreja. É isso mesmo, né? Então quer dizer, eu não preciso mais proibir ninguém de estar aqui sem máscara. Então você pode estar aqui sem máscara. Se tem algum sintoma, você tem que se cuidar e cuidar da gente também. Isso é amor. Me parece que já estão liberando já uma quantidade maior de pessoas, né? Eu acho que a gente já, para domingo que vem, já pode colocar mais algumas cadeiras. Não sei, pode, Karine, Wesley? Já pode colocar mais algumas cadeiras aqui domingo ou não? Ainda não?
É só 30% ainda, né? Mas vai mudar, né? Vai passar. E daqui a pouco a gente vai estar de novo em congregação, vibrando na presença do Senhor com muita intensidade. Mas a minha oração é que esse período seja um período marcado pela manifestação do amor paterno de Deus. Amém? Você que ficou com dúvida, que quer perguntar, vai lá, manda mensagem. Pode ir no vídeo da igreja, aí na live que está no Facebook, tanto o meu quanto da igreja, e postar a pergunta lá que a gente responde, ou manda no privado, ou então no canal do YouTube, né? Vou seguir o conselho do Kim, tem que dar um likezinho no canal do YouTube, né? Vai lá no CLPA, dá um like, se inscreva e pode fazer os comentários lá também. Vamos ficar de pé, querido, eu quero orar com você.